Dani, olha só, agora a gente vai falar sobre o impacto da Covid-19 nas doenças cardiovasculares. Isso porque um estudo que foi publicado na Nature Medicine revela que essas doenças cardiovasculares, elas aumentaram entre as pessoas que foram contaminadas com o coronavírus. Sobre isso, a gente vai conversar agora, então, com a Ludmila Rajar, que é cardiologista e intensivista. Muito boa tarde. Esses problemas que ocorrem aí, ocorrem mesmo entre indivíduos que, por exemplo, eram saudáveis antes da infecção? Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse estudo, ele vem confirmar uma suspeita que nós todos tínhamos. Lembrando que a Covid-19 é uma doença que começa pela via respiratória, as pessoas se contaminam pelas secreções nasais e de boca. Então, o primeiro sítio que o vírus chega é o pulmão. E muitas vezes, inicialmente, as pessoas pensavam então que o único órgão afetado seria o pulmão e o sistema respiratório, mas nós entendemos ao longo dos meses iniciais da doença que o coração e os vasos sanguíneos também são afetados pela doença. Então a Covid-19 é uma doença que hoje a gente chama sistêmica. Nós todos sabíamos que durante a hospitalização, os casos mais graves, os pacientes tinham uma chance maior de ter infarto, de ter acidente vascular cerebral, chamado derrame, de ter miocardite, a inflamação, de ter trombose, embolia de pulmão. Nós já sabíamos isso. Mas o que esse estudo americano ele veio nos trazer? É um estudo muito importante. E daí a importância de nós estarmos aqui hoje discutindo esse tópico. O que eles fizeram? Então, pesquisadores da Universidade de Washington acompanharam 153 mil indivíduos que tiveram Covid-19 e que se curaram. Destes indivíduos, uma boa parte teve a forma leve e nem foi hospitalizado. Uma outra parte ficou hospitalizado em quarto, enfermaria normal, e uma minoria ficou internada na UTI. O que eles perceberam? Um ano após a Covid-19, independente da forma da doença, leve, moderada ou grave, os pacientes que tiveram Covid-19 tiveram um aumento significante de complicações cardíacas ou de doenças que afetam o coração e os vasos. Dentre elas, um infarto agudo do miocárdio, a angina, o acidente vascular cerebral, a embolia de pulmão, a trombose dos vasos, as miocardites, as pericardites e as arritmias cardíacas, mostrando que a Covid-19 não só traz complicações cardiovasculares na fase aguda, durante o momento no qual o indivíduo está doente, mas também que ela aumenta a chance de o indivíduo vir a ter complicações cardiovasculares um ano depois, e isso ocorre mesmo em pessoas que não tinham nenhuma doença cardíaca. Então o estudo conseguiu isolar o efeito de doenças prévias e também isolar o efeito de vacinas. O que o estudo também mostrou? Que os vacinados têm menos doenças cardiovasculares, inclusive a miocardite, que tantas vezes vem em discussão, será que a vacina da miocardite, eu tenho medo de vacinar meu filho, ou eu não quero tomar a terceira dose? Esse estudo, mais uma vez, vem mostrar que isto realmente não é real. A vacina contra a Covid-19 é a melhor maneira de prevenir contra a doença, contra as complicações cardiovasculares e, inclusive, contra a miocardite. Doutora Ludmila, Tainá Fafan falando agora com a senhora. Obrigada pela entrevista aqui na CNN, muito bom falar mais uma vez com você. Eu queria saber o seguinte, existe alguma sinalização em relação a risco de doença cardiovascular nas crianças também, por conta da Covid-19? A gente fala tanto, né, em vacinação das crianças agora recentemente e da necessidade de vacinar as nossas crianças. Eu queria saber se existe alguma sinalização desse tipo, né, de risco de doença para as crianças também. Tainá, sem dúvida. Nós já sabíamos desde o início da Covid-19 que a Covid-19 é uma doença que não gera tanta gravidade nas crianças quanto gera em adultos. Mas o risco não é zero. E nós já tínhamos as descrições iniciais de uma síndrome chamada síndrome pediátrica inflamatória sistêmica que afetaria o coração, os vasos sanguíneos,
os pulmões, a pele e as mucosas das crianças. Então, essa doença inflamatória, ela é uma ocorrência relativamente conhecida da Covid-19 nas crianças e, atualmente, com a variante Ômicron, nós estamos tendo mais crianças hospitalizadas e não só com acometimento do sistema respiratório, mas também cardiovascular. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Quando nós temos uma doença inflamatória, como é o caso da coronavírus, como é o caso do câncer, muitas vezes as pessoas têm a doença hoje, são consideradas curadas, mas depois de anos, quando nós vamos avaliar essa população, nós percebemos um aumento das doenças cardíacas. Isso é fato no câncer. Crianças que têm linfomas, leucemias, que se tratam e são consideradas curadas, 20 anos depois, tem um aumento de mais de 40% da chance de ter doença cardiovascular. Quando nós vamos nos aprofundar nesse tópico, a gente entende que qualquer agressão para o organismo e que gera um distúrbio, uma bagunça, um desequilíbrio do sistema imunológico, no futuro, pode sim resultar em aumento de doença cardiovascular. Então, resumindo, a criança hoje também é um grupo de atenção quando se infecta com a Covid-19, não só na fase aguda, mas também deverão ser acompanhadas por conta das sequelas crônicas e que possivelmente envolverão o sistema cardiovascular. Doutora Ludmila, Dani Lima falando com a senhora aqui de São Paulo, muitíssimo obrigada pela presença na nossa programação, sempre nos ajudando a esclarecer aí, a tirar dúvidas sobre a Covid-19 e seus impactos. A ciência vem avançando e mostrando que não é uma doença trivial, né? Ela pode causar efeitos no organismo no médio e longo prazo, mesmo depois da melhora, é o que a doutora Ludmila está detalhando. Mas eu quero voltar, doutora Ludmila, na história da miocardite, porque a senhora sabe que eu sou caçadora de fake news, né? E me dá um desespero enorme ver as pessoas falando que a miocardite é um efeito colateral da vacina. A gente já sabia que, ainda que um percentual ínfimo, né, possa de fato desenvolver uma miocardite, essa miocardite é tratável e muito mais fácil de ser resolvida quando ela vem da vacina do que quando ela vem da Covid. Nesse estudo isso fica mais claro, a gente consegue detalhar para quem está em casa, porque deixar o vírus circulando ou achar que você pode se imunizar com o vírus é um risco absolutamente desnecessário e grande, já que você pode inclusive desenvolver doenças cardiovasculares mais graves, de uma forma mais grave e resistente? Claramente, de uma vez por todas, nós temos que combater essa falsa informação de que a vacina resulta em miocardite e resulta em morte. Isso não é verdade. É mais realmente, infelizmente, uma desinformação que foi passada para a população e quando nós temos dados como estes, nós temos que aproveitar o estudo científico feito de uma maneira correta, adequada, publicado numa revista de alto impacto, um dos maiores impactos científicos do mundo, que é a revista Nature, para mais uma vez vir alertar a população. O que é a miocardite? Mio de músculo, cardite de coração. Então é uma inflamação no músculo cardíaco. Esta doença, ela pode resultar de qualquer infecção viral, ela pode resultar de vacina, como ela pode resultar de intoxicação medicamentosa. São as 3 principais causas de miocardite. A miocardite, relacionada a vacinas, de uma maneira geral, vacinas contra qualquer vírus, é uma ocorrência rara. E quando ela ocorre, na imensa maioria das vezes, ela é leve, autolimitada e nós nem sequer percebemos. Quando nós falamos da Covid-19, este estudo norte-americano, ele separou a população com miocardite que tinha vacina e que não tinha vacina. E ele demonstrou, primeiro, que os vacinados têm miocardite mais leve e que os vacinados têm uma chance muito menor de ter miocardite. Por outro lado, Dani, eu quero trazer aqui para todos um estudo também recente, publicado na revista JAMA, que pegou 350 milhões de pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 e estudaram miocardite especificamente. Das 350 milhões de doses, 1.661 apenas relatos de miocardite. A maioria das formas de tratamento resumiu-se em anti-inflamatório, medicação comum, cápsulas, comprimidos, que o indivíduo toma em casa.
Quantos destes 1.661 indivíduos morreram? 0. Nenhum óbito. Então, mais uma vez, a miocardite, ela é muito mais frequente e grave por estar associada à Covid-19, quando ela é causada pela Covid-19. A miocardite da vacina é um acometimento raro e quando ocorre leve e não fatal. Então, hoje isso é fato cientificamente comprovado. Esse estudo atual traz mais informação para nós e tudo que a gente quer é que você que esteja em casa nos assistindo agora, de uma vez por todas, nos ajude a disseminar a boa informação. Nós temos que evitar a Covid-19, evitar a miocardite e qualquer outra doença cardiovascular causada pelo vírus, não só a curto prazo, mas a longo prazo. E nós não devemos ter a doença. Essa questão que ter a doença me torna imune, isso não é verdade. A imunidade de rebanho dessa doença ela vem da vacinação. Então, não há arma mais poderosa do que a vacinação e do que o cumprimento adequado do calendário. Então, todas as crianças brasileiras acima de 5 anos deverão ser vacinadas e todos os adultos deverão cumprir o protocolo vacinal e as nossas lideranças deverão conseguir que a gente consiga, de uma maneira homogênea, vacinar a população em relação à terceira dose, fazer a quarta dose nos imunossuprimidos e nos subgrupos que a gente vai cada vez mais estudando. Os estudos são inúmeros. Essa semana mesmo um estudo importante, também publicado na revista Nature, mostrou que depois de 4 meses da vacina, o nível de proteção cai. Então, caberá à ciência agora dar essa resposta de quanto em quanto tempo essa vacina deverá ser dada. Nós estamos buscando hoje vacinas de proteína para ver se essas vacinas são mais disponíveis, mais baratas. Então, a gente tem que combater essa doença. E a gente, quando chama atenção dessa doença em relação ao coração, não é demais lembrar que no Brasil e em todo o mundo, de uma maneira geral, a principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular. É o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. No Brasil, a cada 2 minutos morre alguém do coração. Nós estamos tendo a expectativa que no ano de 2022 nós teremos mais de 500 mil brasileiros mortos por doença cardiovascular. Isso sem contar o impacto da Covid-19. Agora, com esses dados que nós temos, americanos, eles mostraram que a chance de ter uma doença cardíaca um ano depois da Covid-19 aumenta pelo menos em 50%. Então, esse número vai aumentar, infelizmente. E o que a gente pode fazer para amenizar isso? No que se refere à Covid-19, é manter todas as precauções que nós já sabemos, é nos vacinar e combater o negacionismo em relação à vacina. Esse é o ponto número 1. Mas o outro aspecto que eu queria aproveitar esse momento para chamar a atenção é que 40% das doenças cardíacas, de uma maneira geral, são passíveis de prevenção quando a gente combate os fatores de risco. E quais são esses conhecidos fatores de risco? 1 é o tabagismo. Então, pessoal, se fumar já faz mal para tudo, ainda mais nesse momento agora que nós estamos vivendo, que a gente tem mais um risco, que é o impacto da Covid-19 no coração das pessoas. Então, não fumar. Segundo, evitar o sedentarismo. Os estudos mostram que para a gente cuidar do nosso coração em relação ao impacto positivo da atividade física, são 150 minutos por semana, 30 minutos por dia. Não adianta você ir um dia e fazer 3 horas de esforço máximo e depois, ao longo da semana, não fazer nenhum. É a regularidade que vai cuidar do coração. Então, 30 minutos por dia, 5 dias da semana para os adultos. Então, segundo ponto, evitar o sedentarismo. Terceiro, cuidar da hipertensão, evitar a pressão arterial, reduzir o consumo de sal no nosso dia a dia. A comida do brasileiro já é muito salgada, isso evita hipertensão e medir a pressão de uma maneira regular. Se a pressão subiu de 14/9, já é um alerta, já procure o seu médico, já procure fazer atividade física e diminuir a ingestão de sal. O diabetes é outro fator de risco extremamente grave. O diabetes aumentou no Brasil nos últimos anos. A gente combate o diabetes com uma dieta equilibrada, com uma dieta balanceada, reduzindo o consumo de carboidratos, tentando abolir, por exemplo, um jantar mais pesado. Tudo isso são pequenas medidas, mas que vão resultar em redução de mortes. Então, se você é diabético, procure a orientação médica adequada. Hoje o arsenal de tratamento do diabetes aumentou de uma maneira significante. A gente busca ter essas medicações no Sistema Único de Saúde, mas o mais importante é o paciente ter um engajamento na sua saúde, ingerir as medicações,
evitar uma dieta desequilibrada, assim como combater o colesterol elevado e a obesidade. Esse sedentarismo que fez parte desse período de isolamento, a gente agora tem que correr atrás de minimizar. Se nós fizermos isso, nós estaremos reduzindo a chance de morte por doença cardiovascular em 30% a 40%. E o alerta é, se pressão alta, diabetes, cigarro, sedentarismo, obesidade e colesterol já são fatores de risco para doenças cardiovasculares, a Covid-19 agora é um fator adicional. Então, nós todos estamos sob maior risco. Vamos nos atentar para isto. Doutora Ludmila, a Basília Rodrigues tem uma pergunta para a senhora. Basília? Oi, doutora, tudo bem? Oi, Dani. É isso. Eu queria, Jaqueline, tudo bem? Saber da senhora, é muito importante todos os seus apontamentos sobre a questão da prevenção. Realmente a gente parou, ficou observando tudo que a senhora dizia atentamente. Mas eu gostaria de ouvir também da senhora esclarecimentos sobre o tratamento contra essas doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de sequela pós-Covid, é um quadro que vem e fica? É um problema permanente ou é algo contornável, tratável, né, que pode sumir ou fica? Basília, as doenças cardiovasculares sofreram uma revolução no seu diagnóstico e no seu tratamento nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, 20 anos atrás, a chance de um indivíduo morrer de infarto, quando ele era acometido pelo infarto, era acima de 50%. Hoje, com as boas políticas públicas de saúde, com o tratamento adequado, com o indivíduo procurando assistência médica, a mortalidade é menor que 5%. Ou seja, boa parte dessas doenças é tratável, é passível de reversão, mas nós também deveremos lembrar da gravidade de uma porcentagem dessas doenças que leva à morte e a sequelas. O acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, em 2020 no Brasil, nós tivemos uma redução do número de derrame cerebral, mas agora esse número provavelmente vai aumentar, porque ele vem tendo como fatores de risco esses que nós já apontamos. Os derrames cerebrais, eles podem sim levar uma pessoa a ficar incapaz do ponto de vista de motor, motricidade, de fala, de reconhecimento social. Um infarto agudo do miocárdio pode levar à insuficiência cardíaca e o indivíduo ter um enfraquecimento do coração. Então, como fazer para que a gente tenha um sucesso maior no tratamento e uma reversibilidade maior, como você chamou a atenção? Então, primeiro, quando o indivíduo tem sinais e sintomas que sugerem doença cardíaca, ele tem que procurar imediatamente o hospital. Tanto o acidente vascular cerebral, quanto a embolia de pulmão, quanto o infarto agudo do miocárdio, eles fazem parte de um grupo de doenças que nós em medicina chamamos de doença tempo-dependentes. Quanto antes você vir ao hospital, maior é a chance de nós retornarmos com você para casa sem nenhuma sequela. No caso do infarto, é uma artéria que entope no coração. No caso do AVC, é uma artéria que obstrui no cérebro. No caso da embolia de pulmão, é uma artéria que obstrui na circulação pulmonar. E tem medicamentos e tratamentos que dissolvem esses trombos e esses coágulos. Mas quanto antes, melhor. Então, o que a gente precisa fazer? É claro que o ideal é prevenir. Mas uma vez a doença instalada, os sinais de doenças cardiovasculares e os sintomas são falta de ar, dor no peito, sensação de desmaio, fraqueza, sensação de palpitação. Ao ter um desses sinais e sintomas, procurar assistência médica. E a política pública de saúde brasileira, assim como os hospitais privados, nós temos que estar munidos de protocolos de tratamento e de medicamentos e de estratégias terapêuticas que sejam adequadas. Nós já sabemos como fazer, mas sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente discute o acesso à saúde de qualidade, que é sempre um problema do nosso Brasil, de 210 milhões de habitantes. Então, a gente tem procurado cada vez mais buscar ter nos hospitais públicos e privados treinamentos, protocolos e tratamento adequado, e tem, porque a maioria das doenças cardiovasculares hoje é passível de tratamento e de reversão. Mas o melhor, Basília, é não ter. E se o brasileiro evitar a Covid-19 e controlar esses fatores de risco, a chance dele ter é muito menor. Então é isso que a gente tem que se auto-engajar. Também não esperar que tudo venha do sistema de saúde. É importante demais que cada um de nós façamos a nossa parte. A gente vai estar contribuindo para ter uma chance de morrer menor e o melhor, para ter uma vida com qualidade. Imagina todas as consequências de um derrame cerebral, de um infarto, de uma dependência de oxigênio, de uma paralisia e de um déficit, e que podem ser prevenidos.
Doutora Obrigada. Ludmila, muitíssimo obrigada pela participação aqui hoje na nossa programação. Didática, clara, ativa, militando pela saúde como sempre. Muitíssimo obrigada, a gente segue contando com a senhora para enfrentar a pandemia que não acabou. Está longe disso e mostra aí que pode deixar consequências de longo prazo. Até a próxima, doutora Ludmila. Muito prazer, muito bom falar com a senhora sempre. Obrigada a todos e que fique o recado do dia. Vamos cuidar do coração, evitando a Covid-19. Boa tarde a todos.